Olá! Chegamos então à nossa sexta e última aula. E o que nos aguarda nesse nosso último encontro por enquanto? Bem, nós precisamos começar a falar sobre um assunto que tem chamado muita atenção no noticiário econômico internacional. Durante algum tempo, foi comum que os países buscassem celebrar tratados e acordos, fossem eles bilaterais entre duas nações ou multilaterais entre mais de duas nações. Esses acordos muitas vezes acabavam constituindo-se em blocos econômicos. E o que são blocos econômicos? São acordos intergovernamentais, como nós veremos daqui a pouco, que servem para vários motivos. Em linhas gerais, as principais intenções na criação dos blocos econômicos é facilitar o trâmite e a troca de mercadorias entre os países membros do bloco, baixando as tarifas dos produtos comercializados, enquanto dos países externos ao bloco essa tarifa continua alta. Uma das ideias é, então, estimular a comercialização de produtos entre os países membros de um determinado bloco econômico. Desde sempre, o melhor exemplo foi a União Europeia. E por que a União Europeia? Porque, bem, a União Europeia ela começa a sua história com o fim da Segunda Guerra Mundial, quando é criada a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Dali para frente, mais e mais países vão se juntando à integração e vão aderindo ao bloco que acaba se tornando Comunidade Econômica Europeia e depois União Europeia. A foto que está aqui atrás de mim, você já deve imaginar do que se trata, né? Você já deve imaginar do que eu vou falar. A União Europeia deixa de ser apenas uma união aduaneira e se torna uma união monetária, visto que os países membros do bloco comercializam em uma moeda só, que é o euro. A questão é que há algum tempo se discute o Brexit, ou seja, o exit da Britain, a saída do Reino Unido do bloco. E aí tem gente que tem me perguntado, mas professor, será que ainda com a saída do Reino Unido nós podemos continuar citando a União Europeia como fator de sucesso? Sem dúvidas. Por quê? Porque ela é o bloco econômico não apenas que mais deu certo, mas que tem o maior número de instituições. Tem o Parlamento da União Europeia, o Banco Central Europeu, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Tem uma série de itens, uma série de acordos, uma série de regras que faz com que, para os países europeus, negociar, comercializar e trocar serviços, por exemplo, uns com os outros, seja de fato muito fácil. O que aconteceu com a saída do Reino Unido? O Reino Unido, por conta das ondas migratórias, tem dado uma guinada um pouco mais conservadora nas suas opções. Não é segredo para ninguém que a Europa e o mundo todo têm sofrido com as crises migratórias. São migrantes que saem dos seus países de origem, muitas vezes no Oriente Médio, em pedaços da África, fugindo de conflitos, fugindo de guerras civis, fugindo do Estado Islâmico e entram na Europa. A questão é que não são apenas pessoas inocentes e civis que têm seguido essa linha, mas muitas vezes pessoas mal intencionadas que acabam aproveitando o momento da migração para seguir junto para um determinado país. Uma determinada área da política britânica começou a dizer que os atentados terroristas que tinham acontecido por toda a Europa começariam a acontecer também no Reino Unido e que o Reino Unido tinha que sair da União Europeia e que a culpa de toda a desgraça do mundo era dos imigrantes e por aí foi. E foi feito lá um referendo para entender se o Reino Unido sairia ou não da União Europeia. O que aconteceu? Os jovens estavam dizendo que não, que tem que continuar e vamos lá e segue o jogo. Só que esses mesmos jovens que queriam que o Reino Unido continuasse na União Europeia não foram votar. Então, o perfil dos eleitores que foram ao referendo pedir a saída da União Europeia foi um perfil mais conservador, de cidades muito mais do interior do Reino Unido e que tinham aí pessoas de um pouco mais de idade, pessoas com um pouco de medo do novo. Isso fez com que o sim pela saída do bloco europeu ganhasse no caso do Reino Unido. Essa é uma discussão que vai se estender ainda por um tempo, porque o prazo mínimo para que essa saída ocorra é de 2 anos. Então, por mais que isso esteja já em trâmite, não é uma saída tão fácil assim, porque existem uma série de tratados, acordos, que fazem com que isso seja um pouco burocrático. Dito isso, me acompanha no material.
Até eu trouxe essa foto porque os comentários do noticiário internacional diziam que foi um racha na União Europeia, um racha internacional, enfim. Aí eu achei que essa foto seria pertinente. Agora eu te pergunto, você conhece esse termo? Conhece, né? A gente já falou a esse respeito numa outra aula nossa. Nós falamos a respeito dos BRICS. Os BRICS é um acrônimo, ou seja, é uma sigla que foi criada pelo economista-chefe do Goldman Sachs à época, o Jim O'Neill, que significa Brasil, Rússia, Índia, China e talvez África do Sul. Eu, pessoalmente, coloco talvez a África do Sul, porque não é segredo, a África do Sul tem passado por problemas econômicos gravíssimos, problemas econômicos seríssimos. Por exemplo, são mais de 30% desempregados, é um alto nível de criminalidade e o crescimento sul-africano tem ficado bastante aquém do crescimento chinês e do crescimento indiano. Ainda assim, esses países eles compõem o bloco dos chamados países emergentes, não apenas os BRICS, mas também México, Indonésia, Nigéria, Turquia e tantas outras nações. Por que eu estou insistindo nesse ponto se nós já falamos um pouco sobre países emergentes? Porque esses países eles são os motores de crescimento. Enquanto de um lado a gente tem a saída do Reino Unido da União Europeia, do outro lado a gente tem que as relações entre os países emergentes, em especial entre os países dos BRICS, vão se tornando cada vez mais sólidas. Isso nos leva a um outro raciocínio, que nos faz concluir que, de um lado, vai ser cada vez mais frequente que nós façamos negócio com países emergentes. Na tua vida profissional, acho que você deve buscar aí aprender um segundo, terceiro, até quarto idioma, porque existe uma chance muito grande de que empresas desses países entrem em contato contigo ou que você encontre oportunidades para a tua empresa em alguma dessas nações. O segundo ponto é porque com a saída do Reino Unido da União Europeia, o Reino Unido, que fazia bastante negócio intra-europeu, intra-bloco, tem uma chance grande de procurar outros parceiros comerciais fora da Europa e eis aqui um possível interpelado pelo Reino Unido. Então, são cenas aí que nós devemos acompanhar pelos próximos anos. Esses desdobramentos, inclusive, vão passar aí vão ecoar economicamente por muito tempo. O interessante até aqui é que você mantenha-se cada vez mais atento ao noticiário econômico para entender como que essas notícias todas podem gerar tanto desafios quanto oportunidades para você. Vamos falar um pouquinho sobre integração regional? Bom, a integração regional é uma coisa, antiga, ainda que se fale União Europeia, Mercosul, ALAD, não sei o que e tal. A ideia de integração regional é uma coisa longínqua. Os primeiros acordos vêm lá de 1200 e até antes disso, na Antiguidade, nós conseguimos constatar processos que levavam ali a algum tipo de integração entre povos próximos, povos com interesses comerciais em comum. Muito bem, hoje falar em integração regional é falar em negociação. Essa negociação, por outro lado, não é aquela que ocorre apenas entre profissionais, mas é aquela que ocorre entre membros de um dado governo. Na aula anterior, eu falei para você que existem instituições intervenientes que agem no comércio exterior brasileiro. Uma instituição importante para a área de negócios e relações internacionais é o Ministério das Relações Exteriores. Veja, o Brasil conta lá com o Ministério, que muitas vezes é aludido como Itamaraty, em referência ao palácio que esse ministério ocupa em Brasília. Muito bem, então o Itamaraty é o responsável pelas relações exteriores do Brasil numa esfera governamental. Você, se tiver intenção, você pode fazer o concurso e se tornar diplomata. Só existe na verdade existem várias, mas a exigência principal é que você seja graduado em absolutamente qualquer curso superior. Então você, se tiver intenção, você pode ir até o Ministério das Relações Exteriores, pode fazer o concurso e se tornar diplomata. Mas por que a gente está falando disso? Porque essas negociações, elas envolvem múltiplas partes. E quando a gente vai entender isso pela ótica dos negócios e da negociação internacional, isso nos obriga a pensar o processo de negociação de forma um pouco mais dilatada. Você já aprendeu que existem pelo menos 5 fases distintas dentro desses processos de acomodação de interesses. Quando a gente traz isso para a lógica governamental, esses interesses são muito maiores, porque se refere não apenas a um grupo
de pessoas, mas refere à totalidade de habitantes dentro de uma determinada nação. Antes da gente seguir adiante, vamos ao material então. Bom, já te dei aí alguns elementos iniciais para entender o que são esses processos, mas em linhas gerais, todo o processo de integração regional ele começa com um acordo, ou seja, um tratado. Por que um tratado? Bom, porque ambos governos de dois países que estão se integrando, eles vão, via tratado, eles vão abolir ou eles vão reduzir ou eles vão eliminar barreiras comerciais entre os países que estão ali comercializando. Então vamos devagar. O que são barreiras comerciais? Barreiras são obstáculos ao comércio. Aqui, ó, voltando aqui. Barreiras são qualquer tipo de obstáculo ao comércio. As barreiras mais comuns são as barreiras tarifárias. O que é isso? É você criar ali uma taxa de importação, um IPI, o ICMS ou qualquer imposto que vá tornar um pouco mais difícil a entrada e a circulação de mercadoria de um determinado país dentro do meu. Então, para facilitar o comércio, isso aqui acontece principalmente entre países que estejam geograficamente próximos, países fronteiriços, se celebram esses acordos intergovernamentais. Além disso, os blocos internacionais, sejam eles o Mercosul, seja a União Europeia, seja qual seja, eles são resultados de um processo de integração regional. Então, nós temos aqui duas ideias. A primeira é a integração regional. Então, quando a integração regional ela começa, o resultado é o surgimento de um bloco internacional. Para que esse bloco internacional tenha validade, você vai aprender isso, se é que já não aprendeu lá com o professor Eduardo, tal, como é que funciona o comércio internacional. Para que esse acordo tenha validade, ele precisa ser registrado aqui, ó. Que lugar é esse? É a OMC, Organização Mundial do Comércio, a World Trade Organization, na qual existem hoje cadastrados pelo menos 370 acordos de preferência comercial. Então, vamos conversar um pouquinho melhor a esse respeito. Como você tem aí hoje um grande cenário, um cenário de concorrência, um cenário de barreiras, o que os países têm buscado fazer? Eles têm buscado celebrar esses acordos para facilitar, para estimular o trâmite de mercadorias, de empresas e profissionais entre os países membros do bloco. Então a ideia é, vamos estimular a nossa indústria para que ela troque automaticamente produtos entre si. Sai um produto do Brasil, vai para a Argentina, se é da Argentina vai para o Uruguai, se é do Uruguai vai para o Paraguai. Então a primeira ideia é essa. E o que isso tem a ver, se você já vai entender sobre isso, se você vai ver isso talvez em outra disciplina. Por que eu estou trazendo isso para cá? Porque os blocos internacionais, eles podem gerar facilidades grandes e importantes na hora de se negociar. Uma vez que eu, brasileiro, tenho facilidades comerciais por conta do Mercosul para entrar no mercado argentino, eu tenho com isso uma vantagem sobre outros produtos que possam buscar a Argentina, produtos que sejam chineses, alemães ou japoneses. O mesmo vale para os outros membros do Mercosul. O Uruguai, o Paraguai e, quando a situação lá melhorar, será o caso da Venezuela. Então veja, isso abre para você, profissional, uma brecha importante, porque você pode buscar nesses mercados, que são mercados culturalmente próximos, não são mercados tão arriscados, ofertar os produtos ou serviços aí que a tua empresa fabrica ou presta. Beleza? Então vamos de novo no material. Agora aí você já aprendeu que você vai analisar essa questão por dois aspectos. A gente pode analisar essa questão pelo viés jurídico, que são as implicações aí legais do tema, ou a gente pode analisar isso pelo viés econômico, né, que é a nossa ideia de entender como é que esses processos eles acabam aí facilitando as trocas comerciais. E como é que isso funciona? Bem, existem vários níveis de integração a se considerar. Então, quando esses processos eles começam, eles não vão começar aqui como uma união monetária, como aconteceu com a União Europeia. Normalmente, esses processos iniciam-se como uma zona de livre comércio, na qual duas ou mais nações escolhem ali um determinado número de produtos que vão transacionar com tarifas menores do que seriam as tarifas normais. Então seria, por exemplo, um acordo entre Brasil e Argentina para transacionar doce de leite, automóvel e linha branca. Só que se esse acordo ele evolui, ele vem aqui para o segundo passo, ele se torna uma união aduaneira, o que acontece é que na união aduaneira ela abrange toda a pauta comercial dos países envolvidos. Ou seja, não são apenas alguns produtos que a gente escolhe, mas todos eles.
essa união aduaneira ela pode evoluir para um mercado comum, que pressupõe não apenas a troca livre de mercadorias com tarifas reduzidas, mas também a livre mobilidade de fatores de produção, como pessoas, profissionais, enfim. Pode acontecer o que aconteceu com a União Europeia, dessa integração se tornar uma união monetária e os países membros adotarem aí apenas uma moeda, que é lá o caso do euro, e existe a ideia de que um dia um processo de integração regional vai terminar numa união política. O que é uma união política? Uma união política é a troca abolição, na verdade, não é nem troca, é abolição de fronteiras em prol da existência de um país só. Então, a união política seria como se a União Europeia abrisse mão das fronteiras, deixasse de existir Espanha, Portugal, França, Itália, Hungria e passasse a existir apenas um país chamado Europa. Então, essa aqui é uma coisa aí, uma ideia um tanto quanto, uma coisa bem idealista que dificilmente vai acontecer. Por que então, só revisando, por que a gente está vendo isso? Porque cada um desses níveis pressupõe uma forma distinta de integração que pode te ajudar, de alguma determinada forma, a negociar produtos e negociar serviços nos países membros aí de um dado processo de integração. Então, quando a gente vai falar a respeito desses termos, desses temas, é natural que a gente fique União Europeia, União Europeia, União Europeia. Mas o bloco mais perto de nós não é a União Europeia, como todo mundo sabe, é o Mercosul, que muitos criticam, outros não, mas você já vai entender como é que isso funciona. O Mercosul começa sua história no início da década de 90, especialmente em 1991, e eu trouxe aqui, acompanha lá no material, eu trouxe aqui um vídeo para a gente entender isso um pouco melhor, assim você não cansa aqui só do professor falando, que professor chato, né? Então aqui, vamos dar uma olhada desse videozinho desenhado bem legal. Olha lá. E aí galera, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou tentar explicar para vocês aqui o que é o Mercosul, ou Mercado do Sul, como vocês preferirem. Saiba que no mundo, em cada continente, há um ou mais blocos econômicos, e o Mercosul é o nosso. O Mercosul não é tão velho, foi criado em 26 de março de 1991, com um acordo entre os países chamado de O Tratado de Assunção. 3 anos após, foi formado um acordo comercial entre os países membros, onde quase todas as mercadorias produzidas entre estes países pudessem ser comercializadas sem ser cobrado nenhum tipo de imposto. O Mercosul é um bloco econômico, mas e aí, você sabe o que é um bloco econômico? Bloco econômico é mais ou menos assim, um grupo de países que se unem para se ajudar a ganhar uma grana extra. A principal fonte de movimentação financeira do Mercosul são as exportações e importações. Em 2011, a corrente total de comércio do Brasil com o Mercosul atingiu um recorde histórico de 47 bilhões, sendo 27 bilhões de exportações e 19 bilhões em importações. O volume recorde da corrente comercial em 2011 é 5 vezes superior ao registrado em 2002, que foi de 8 bilhões, mostrando que apesar das críticas, o Mercosul se tornou um enorme sucesso comercial nos últimos 10 anos. Os países que fazem parte do Mercosul são Argentina, que em 1991 fez o Brasil recorrer à Organização Mundial do Comércio, pois eles queriam prejudicar nosso país, exigindo selo de qualidade para impedir a entrada desses produtos brasileiros no mercado argentino, porque há uma rivalidade muito grande, pois o Brasil ocupa a liderança do Mercosul, posição sempre sonhada por eles. Você que torceu para a Argentina na Copa é um... Brasil, que tem importância fundamental e que sempre atuou como líder no Mercosul. Mas essa posição é contestável entre os críticos econômicos, pois o Brasil só ocupa a liderança por ter o maior PIB e a maior população. Paraguai. Em abril de 2013, foi suspenso dos acordos comerciais do Mercosul por conta da saída do presidente Fernando Lugo, retomando suas negociações apenas na eleição seguinte. Contudo, uma das coisas mais legais do Paraguai é que lá os impostos são reduzidos,
Por esse o motivo de tantos brasileiros fazerem compras lá. Uruguai. Junto com os outros países do Mercosul, estabeleceram uma aliança comercial, visando dinamizar a economia regional, movimentando entre si mercadorias, pessoas, força de trabalho e capitais. Ou seja, entrou nessa para aumentar a entrada de dinheiro no país. Venezuela. Foi o último país a entrar no Mercosul. Hoje está em terceiro lugar na posição de liderança e foi o país que mais se beneficiou com a suspensão do Paraguai em 2013. E dentro do Mercosul temos os seguintes países associados que são Bolívia, Colômbia, Peru, Equador e Chile. E dos países associados, o que mais ganhou com essa história de Mercosul foi o Chile. Então galera, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá like, favorito. Bom, então aí você viu aí de forma bem lúdica aí. O Mercosul foi criado lá em 91 e de lá para cá muita coisa andou, os países aprimoraram suas discussões, aprimoraram suas negociações e de fato o Brasil é o país mais importante, não porque nós sejamos brasileiros ou não, mas porque nós temos o maior PIB, temos a maior população e somos responsáveis pela maior produção econômica do bloco. E esse é um dos motivos que faz com que o Mercosul seja tão criticado, faz com que algumas questões sejam aí tão complexas quando a gente fala a respeito do Mercosul. E o que é isso? É o fato de que nós somos tão responsáveis e se vai olhar do outro lado tem o Paraguai, que é um país territorialmente, populacionalmente muito menor, que tem aí 1,5% da importância econômica do bloco. Então, esse é um dos principais problemas do Mercosul, que é a assimetria de posições e da diferença econômica entre os países. Mas vamos de novo no material aí pegar as partes mais importantes da coisa. Bom, então você viu aí que o Mercosul foi criado em 1991 pelo Tratado de Assunção, que foi lá celebrado na capital paraguaia. Hoje é formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, que está suspensa. Por que a Venezuela está suspensa? Bem, dentre os vários tratados que compõem o Mercosul, tem um deles que tem lá o protocolo de Ushuaia, tem o protocolo de Ouro Preto, que fala de uma coisa chamada cláusula democrática. Ou seja, para um determinado país ser membro do Mercosul, esse país precisa obrigatoriamente ser uma democracia, o que visivelmente não acontece com a Venezuela. Um outro ponto importante é que em 2007 foi assinado um acordo de livre comércio com Israel, ou seja, o Mercosul ele é um bloco que assina tratados comerciais com outros países. Então nós fizemos isso com Israel em 2007 e na sequência em 2010 com o Egito. Há anos a fio nós negociamos um tratado com a União Europeia, mas até agora esse tratado não saiu do papel. Muito que bem. Além disso, em 2012, como você viu ali no vídeo, o Paraguai perde o seu lugar no bloco justamente porque tirou aí de forma muito rápida o presidente Fernando Lugo do país. E aí qual foi a discussão que foi feita? Olha, eles tiraram em 48 horas um presidente da República, pode ser que isso seja um golpe de Estado, então vamos provisoriamente suspender o Paraguai do bloco. Aí tem outras coisas, por exemplo, os países do Mercosul se comprometeram a adotar uma tarifa externa comum. O que significa isso? Que todo produto que viesse do exterior para cá pagaria a mesma tarifa. Não à toa existe uma nomenclatura de produtos, que é o NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. Então você tem uma tabela com 3 colunas. Então aqui você tem o NCM, que é o número, você tem no meio a descrição e você tem do outro lado a TEC, que seria uma tarifa que todos os produtos, todos os países membros do bloco aplicariam de forma igual a produtos vindos do exterior. Qual que é a ideia por trás disso? A ideia é que um produto que viesse da China e chegasse ou na Argentina, ou no Paraguai, ou no Brasil, ou no Uruguai, tivesse o mesmo tratamento tributário. Na prática, como você sabe bem, isso não acontece. Vide quantidade de gente que vai do Brasil para o Paraguai para fazer compra lá. O Paraguai tem uma tributação muito amigável, uma tributação muito baixa, o que facilita muito você comprar coisa no Paraguai. Justamente por isso que a tarifa externa comum ela não é uma realidade. Não são todos os países que aplicam essa dita tarifa nos produtos vindos do exterior.
Então, essas são algumas questões relativas ao Mercosul. Vocês até vão trabalhar isso em outras disciplinas, muito possivelmente, mas a ótica aqui nossa é uma ótica econômica, a nossa é uma ótica negocial. Para você usufruir, por exemplo, dos benefícios da isenção tarifária ou da redução tarifária para transacionar produtos do Mercosul, esses produtos precisam obrigatoriamente terem sido fabricados aqui. Então, vale a pena você estudar esses mercados. São mercados que, por exemplo, são o foco de grandes oportunidades. Eu digo que hoje o mercado paraguaio é um mercado muito promissor, é um país que está se reorganizando administrativamente, está construindo uma infraestrutura muito boa e está crescendo muito mais que o Brasil. Então, é uma oportunidade interessante você analisar com carinho os países do Mercosul, em especial o Paraguai. Fica aqui a minha dica. Muito bem. Então a gente já falou de algumas questões, mas tem uma outra bem importante que é o marketing, né? Marketing é uma área da administração que eu pessoalmente gosto bastante e que é um pouco mal entendida por aquelas pessoas que não estão muito dentro da área da administração. Por quê? Porque tem gente que acha que marketing é aquilo que serve para te fazer comprar o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar quem você não gosta. É ou não é? Vai dizer aí que você já não ouviu alguma definição negativa de marketing. Pois bem, e por que isso acontece? Veja, o marketing ele surge nos Estados Unidos do pós-guerra, onde lá nos Estados Unidos cada vez mais empresas surgiam fabricando produtos semelhantes, fabricando, por exemplo, automóveis, fabricando roupas, fabricando eletrônicos. Com a concorrência entre essas empresas, surge a necessidade da criação de algum mecanismo que me ajude a empresa a informar para o meu consumidor por que ele vai comprar esse e não esse. Quais são as diferenças entre esses produtos? Lembrando que isso surge justamente no mercado que é muito aberto, o mercado onde a concorrência come solta, onde o governo atrapalha pouco, para não dizer que não atrapalha, que é o mercado estadunidense. Muito bem, na década de 70, estudiosos e pesquisadores dos Estados Unidos vêm das universidades de lá para a FGV de São Paulo, explicam aí o que é marketing. Então isso surge na década de 40 nos Estados Unidos, mas chega no Brasil com um certo atraso lá pelos idos de 1970. E daí vem o motivo pelo qual se tem uma visão negativa de marketing. Porque naquela época o Brasil era um país fechado, não entravam produtos importados aqui. Como consequência, nós tínhamos uma demanda muito grande e uma oferta de produtos que era razoavelmente baixa. Então, naquela época, o marketing servia para vender o que a gente tinha aqui, que não era lá essas coisas, eram produtos aí com uma série de problemas estruturais ou não. Então, como se utilizava do marketing para vender um produto que não era tão bom, o marketing acabou adquirindo essa conotação aí bastante negativa. No Brasil, o marketing tem um desafio muito específico. Qual que é esse desafio? Nesta época, onde haviam poucas empresas ofertando produtos, havia aí uma necessidade de se lançar coisas no mercado brasileiro. Então, muitas empresas que lançaram um determinado item pela primeira vez acabaram se tornando sinônimos desse produto. Por exemplo, palha de aço. Por exemplo, hastes flexíveis de plástico com algodões nas pontas. Por exemplo, achocolatado em pó. Nós não nos referimos a esses produtos, normalmente, pelo gênero, como eu acabei de fazer, mas nós nos referimos a eles pela marca que lançou, que foi pioneira desses produtos do Brasil. No caso, Bombril, Cotonete e Nescau. Você até pode beber um Toddy, mas vai ser um Nescau do tipo Toddy. Então, essas empresas aí foram pioneiras e por isso que nós nos referimos aos produtos que elas vendem pelo nome da marca, pela marca que ela de fato representa. E o que isso tem a ver com os negócios internacionais, com a negociação internacional? Tem tudo a ver. Mas antes de mais nada, vamos ver o que é marketing? A AMA, American Marketing Association, que é a Associação Americana de Marketing, ela estuda e vai redefinindo o conceito do marketing de 2 em 2 anos. Veja esse conceito que está aí no teu material. O conceito da AMA diz mais ou menos o seguinte: o marketing são as atividades, são os processos feitos para criar, comunicar e entregar ofertas e informações de valor a consumidores, clientes, parceiros e a sociedade como um todo. Opa!
Então, nós já temos aqui uma definição um pouco melhor. Então, para que serve o marketing? Eu vou resumir isso aqui para você de um outro jeito. O marketing serve para a seguinte coisa. Você está vendendo um produto num determinado mercado e você chega para o teu consumidor, você chega para o teu cliente e fala: Ei, você que comprava do meu concorrente, olha, agora você tem um outro produto, agora você tem mais uma opção. Então o marketing ele serve como uma forma de informar clientes, fornecedores e parceiros. Hoje, então, se antigamente o marketing ele servia e a ideia era que o marketing servia para enganar o cliente, fazer ele comprar uma coisa ruim como se fosse uma coisa boa, hoje a ideia é bem diferente. Hoje a ideia do marketing é comunicar um valor, é anunciar um novo produto, é demonstrar como esse novo produto, como esse novo serviço, como ele se destaca da concorrência. O que o meu tem que o concorrente não tem? O meu tem menos açúcar, o meu tem menos sódio, o meu é mais bonito, eu tenho uma promoção, então eu vou informar o meu potencial cliente aqui que se ele comprar o meu produto para o filho dele, esse produto não tem peça pequena que vai soltar, eu vou informar o meu consumidor que se ele comprar 10 produtos, o 11º é por minha conta, enfim. Então o marketing ele tem aí uma abrangência muito maior. E aí vamos trazer isso para a lógica internacional. O marketing internacional é a realização das atividades mercadológicas que gerenciam o fluxo de bens ou de serviços desde uma empresa até seus consumidores ou usuários em mais do que um país para se obter um benefício. Então, o que é isso? Mais do que você fazer aquelas propagandas bonitinhas, mais do que você fazer ou você anunciar aqueles anúncios criativos e aí na criatividade o céu é o limite, tem marketing de guerrilha, tem marketing virtual, tem aí centenas e dezenas aí de tipos diferentes de marketing, um mais legal que o outro. Mais do que isso, o marketing ele serve para você gerenciar o fluxo de informações. Professor, meu Deus, como assim? Veja bem, todo produto ele tem um público-alvo. Imagine que você o público-alvo, você tem lá um produto destinado ao público infantil. O público-alvo são crianças de 3 a 6 anos. Aonde você vai anunciar esse produto? Será que você vai anunciar esse produto nos intervalos da tela quente? Nos intervalos do Jornal da Globo, que é lá de noite, quase de madrugada? Ou será que você vai anunciar esse produto num momento, num local ou num canal que seja assistido por crianças de 3 a 6 anos? Muito bem, obviamente que você vai anunciar esse produto num canal, num horário, num local que seja onde você vai conseguir atingir esse público com mais facilidade. Um outro ponto é o seguinte, quem nos ajuda a entender isso é o marketing, através de uma ferramenta chamada segmentação de mercado. Um outro ponto, imagine um país que seja caracterizado por um alto número de idosos, como por exemplo a Itália ou o Canadá. Será que vale a pena você gastar dinheiro, investir para vender produto para criança em países que têm um número maior de idosos? Veja, esse é um outro ponto para o qual serve o marketing, para te ajudar a entender a característica, a composição de um dado mercado. Antes de eu buscar uma oportunidade no exterior, antes de eu buscar vender o meu produto num dado mercado, eu preciso entender esse mercado. Eu preciso entender se esse mercado terá demanda por aquilo que eu fabrico, terá demanda por aquilo que eu produzo. E dentro desse mercado, quais são os meus concorrentes? E veja, por que isso é importante? No caso brasileiro, durante muitos anos, sinônimo de tubos e conexões de PVC foi Tigre. Tigre, tubos e conexões. Então, estava na nossa cabeça, tigre. E quando vem uma empresa de fora querendo se instalar aqui, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer uma mega propaganda, anunciar isso em todos os canais, criar aquele gritinho irritante a manco, para começar a vender isso no mercado brasileiro. Então, mercados que têm, por exemplo, um produto mega conhecido, que é sinônimo, a marca que é sinônimo do produto, os meus esforços serão maiores. Ou seja, no Brasil, tubos e conexões de PVC, a Tigre sempre foi sinônimo disso. Quando uma outra empresa de fora quer começar a vender isso no Brasil, o investimento necessário para que isso aconteça aqui é muito maior.
Lembre que o marketing serve para informar clientes, para informar consumidores. O mesmo vale para a palha de aço. Quando entra a Solan, concorrente do Bombril, ela patrocina programa, ela faz anúncio em revista semanal, faz anúncio em jornal na TV, faz anúncio em jornal impresso, ou seja, o gasto com marketing é muito maior. Quem é que vai me balizar em relação ao que eu tenho que fazer, qual que é o público-alvo, quantas pessoas são? É o marketing. Por exemplo, se você vai vender um produto que seja destinado a pessoas de 20 a 30 anos, homens e mulheres da classe A, aonde no Brasil eu encontro pessoas de 20 e 25 anos da classe A? Olha, o número maior dessas pessoas está em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Então esses são os mercados que eu devo buscar primeiro. Então tudo isso serve para que eu consiga gerenciar essas informações de uma determinada forma, para que os meus esforços sejam diretamente centrados nos meus potenciais consumidores. De nada adianta eu pegar uma coisa que é destinada a um público de classe A e anunciar isso num lugar que é frequentado por classe C, classe D. Então o marketing ele vai servir como essa forma de eu gerenciar o meu fluxo de informações, minhas tecnologias, para saber não apenas como eu vou atingir o meu público-alvo, mas aonde o meu público-alvo está. Quem são os meus concorrentes? O que eu preciso fazer para avisar aquela pessoa que está acostumada a comprar o produto A para que ela use o meu produto? Será que eu vou fazer um anúncio no Facebook, vou fazer post patrocinado no Instagram, vou fazer anúncio em rádio, vou fazer panfletagem em final de balada? Então, todos esses mecanismos, quem me ajuda a entender é justamente o marketing e as operações de marketing. Na área de comércio exterior, entender isso é conseguir desbravar um mercado novo. Você entender ou não entender esse fluxo de informações pode ser claramente a diferença entre o sucesso e o fracasso dentro de uma determinada operação. Um tema de muita importância hoje é o chamado Global Sourcing. O que significa isso? Vamos pensar da seguinte forma. Na aula 5, na aula anterior, eu falei para vocês do diamante e das vantagens competitivas das nações do Michael Porter. Naquela ocasião, eu comentei que as nações elas têm fatores que fazem com que elas se diferenciem das demais nações e dos demais países. São as condições de fatores. Por exemplo, o Brasil, que tem território até dizer chega e, por isso, é líder mundial em exportação de grãos e proteínas animais. Muito bem, como é que isso influencia na posição do Brasil no mundo? Veja, vamos pensar o caso chinês. Por que tem tanta empresa de manufatura, tanta indústria produzindo na China e vendendo no resto do mundo? Ora, porque a China tem um mercado de mais de 1 bilhão de pessoas, das quais mais de 800 milhões, ou seja, 4 vezes a população brasileira, está em idade de trabalho. Eu tenho um alto número, uma alta mão de obra, e como a oferta de mão de obra é alta, como que é o preço? Alto? Não, baixo. Isso faz com que seja tão atrativo produzir na China. Analisar essas questões do que é vantajoso numa nação, do que é vantajoso na outra e conseguir integrar isso numa mesma cadeia é o que se chama de Global Sourcing, que é o chamado fornecimento global. Então você tem empresas que desenham um produto na Itália, fazem, o hardware do produto, projetam a inovação na Califórnia, produzem isso na China e vendem isso pelo mundo todo. Isso não apenas é normal, mas tem sido cada vez mais frequente. Vamos ao material e vamos pensar da seguinte forma. Quanto custa para desenvolver um novo medicamento? Pensa em qualquer remédio. Pode ser um remédio para dor de cabeça, um remédio para diabetes do teu pai, um remédio para hipertensão do teu avô. Quanto é que custa para eu desenvolver um medicamento novo? Olha, estudos dizem que o desenvolvimento de um novo medicamento fica na casa dos 900 milhões de dólares, podendo facilmente ultrapassar essa cifra. Então são 900 milhões de dólares e pelo menos 10 anos de trabalho. Você precisa estudar, aí você vai testar em animais, aí você vai pedir autorização do governo.
vai começar a testar em seres humanos, aí você vai pedir outra autorização do governo para botar isso na farmácia. Ou seja, é todo um processo que envolve muita pesquisa, envolve muito desenvolvimento, envolve aí uma quantidade muito grande de fatores para o desenvolvimento de medicamentos, que são aí o caso do nosso exemplo. Nisso aqui, 40% dos estudos são feitos ou na China ou na Rússia, na China e na Rússia. Por quê? Porque esses dois mercados, eles têm alguma coisa que faz com que, para desenvolver coisas nessa área, seja mais atrativo buscá-los ao invés de buscar outros locais. E é isso, meus queridos e minhas queridas, que é chamado de Global Sourcing. É a aquisição de produtos ou serviços de fornecedores independentes ou de subsidiárias das empresas, de uma própria empresa, localizadas no exterior. Então eu sou, por exemplo, uma empresa brasileira e eu posso comprar um pedaço do meu produto da China, posso comprar um outro pedaço da Índia, posso comprar um outro pedaço do Vietnã, monto isso tudo na Malásia e trago isso pronto para o Brasil. Ah, professor, mas isso não é mais complicado? Olha, talvez, se eu não for um bom gerente, se eu não tiver um bom sistema de informações, talvez isso seja de fato mais complicado. No entanto, por mais complicado que pareça ser, o Global Sourcing, ele gera uma grande economia de recursos para as empresas. E o que mais a gente pode falar sobre isso? Bem, aqui a gente tem um exemplo que eu trouxe desse livro, cuja fonte está aqui embaixo. Você encontra lá na área do aluno esse livro inteiro na internet. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui são os computadores que você já conhece muito bem. São os computadores da famosa marca Dell. Vamos ver aqui, ó. Bateria de uma fábrica de propriedade norte-americana na Malásia. Uma fábrica de origem japonesa no México, na Malásia ou na China, que é o caso da Sanyo. O ventilador, lá o cooler, de uma fábrica em Taiwan. O modem de uma empresa taiwanesa na China. Aqui embaixo tem o HD de uma fábrica de propriedade norte-americana em Singapura, de uma empresa de propriedade japonesa na Tailândia ou de uma fábrica japonesa que fica nas Filipinas, o caso da Toshiba. Aí o outro lado aqui é placa-mãe de uma empresa coreana na China, uma fábrica taiwanesa na China ou de uma fábrica de Taiwan de propriedade taiwanesa. Depois a gente tem memória de uma fábrica do Japão, na Coreia do Sul, em Taiwan ou na Alemanha. O microprocessador da americana Intel, fabricada na China, na Malásia, nas Filipinas ou na Costa Rica. Depois a gente tem aqui o teclado de uma fabricante japonesa ou Taiwan. Ambas as empresas fabricam na China. Ou seja, o que acontece? Para se produzir o produto, para se produzir aqui o nosso computador, tem peças que vêm do mundo inteiro. Ai meu Deus, professor, mas para que fazer essa confusão toda? Não dá para fazer num lugar só? Claro que não! Porque se fizesse todo o produto nos Estados Unidos, ou na China, ou na Malásia, o resultado final seria certamente mais caro. Mais um exemplo aqui para a gente finalizar esse bloco, também desse mesmo livro que eu pessoalmente gosto bastante, do Knight, Kevsey e do Risenberger. Vamos ver aqui, ó. Tem um negócio chamado cadeia de valor das empresas. Deixa o professor começar aqui. É muito comum que as empresas façam pesquisa e desenvolvimento, como aqui, ó. A Pfizer conduz pesquisa e desenvolvimento no Japão. O fabricante de móveis para escritórios Steelcase compra peças de baixo custo de fornecedores na China e no México. Aí tem manufatura, né? Manufatura aqui do lado. Ó, a manufatura fabricada no leste europeu com mão de obra de baixo custo. Depois isso se estende para marketing, por exemplo. A BMW e a Honda, elas têm subsidiárias de marketing nos Estados Unidos, na Europa, se distribui através de empresas holandesas no exterior e por aí vai. Então veja, essa é uma cadeia de suprimentos que ela se estende por todo o mundo, buscando em países diversos produtos que são mais baratos. Ou seja, produtos que são mais baratos na China, são de uma empresa estadunidense, mas que fabrica na Malásia. Entender isso é entender o que se chama de cadeia global de valor. Essa utilização de produzir cada coisa num lugar diferente do mundo, juntar num terceiro lugar e despachar isso globo afora, é frequente, cada vez mais. E se prepare para que você consiga entender não apenas como é que essa cadeia funciona, mas como é que você vai ajudar a tua empresa a
a gerenciar e a pensar uma cadeia assim. Isso, senhoras e senhores, é o Global Sourcing. Bom, seja para eu criar uma cadeia de Global Sourcing ou não, é difícil que uma empresa, principalmente esse pequeno e médio porte, consigam por conta própria realizar todas as operações necessárias para gerar o seu comércio exterior de forma eficiente. Surge então a pergunta: como identificar e trabalhar com aqueles intermediários e facilitadores lá que você já aprendeu de forma confiável no comércio exterior? É isso que a gente vai ver por último. Me acompanhe no material então. Para você entender bem isso, como é que eu vou identificar um intermediário que seja confiável? É muito comum que empresas inexperientes acabem comprando gato por lebre. Bom, eu tenho aqui algumas dicas para você. Primeiro ponto é buscar nas feiras internacionais de negócio, como lá aquelas feiras que acontecem na China, feiras que acontecem no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Seja qual for a tua área de atuação, vai haver uma feira internacional importante a esse respeito. É o que acontece com móveis em Milão, é o que acontece com automóveis em Detroit. Seja qual for a área, vai haver uma feira internacional. O outro ponto é que você identifique diretórios comerciais disponíveis na internet que vão fazer com que você consiga entender aí quais são potenciais clientes e fornecedores. E não apenas se você achou um intermediário, se você achou um facilitador, busque entrar em contato com os clientes dessa empresa que você achou para saber se ela é de fato confiável ou não. Existem associações comerciais diversas, no caso brasileiro tem lá a FIEP, que são as Federações das Indústrias do Paraná, a Fiesp de São Paulo, FIERJ no Rio de Janeiro, FIAMG em Minas Gerais, que pode fornecer aí uma lista dos intermediários com os quais os seus associados trabalham. Mas não é só isso. Aqui, ó, a FIEP, essa aqui é do Paraná, porque é onde eu estou neste momento, ela tem o CIM, que é o Centro Internacional de Negócios. Toda federação de indústria, ela vai ter um Centro Internacional de Negócios que vai ter aí uma sugestão de intermediários e facilitadores para te passar. Dessa aqui eu já te falei, essa é a Apex, que é a Agência Brasileira de Fomento aí, de promoção das exportações e dos investimentos. Está ali o site embaixo, apexbrasil.com.br, que também pode te ajudar a identificar intermediários, a identificar facilitadores. Isso vai fazer com que você possa ter aí uma atuação um pouco mais certa. Mais do que isso, tem ministérios, tem lá o Ministério das Relações Exteriores. Eu quero trabalhar, professor, quero trabalhar com a Arábia Saudita. Legal! Se você está em Brasília, você pode buscar a Embaixada da Arábia Saudita, marcar uma hora e entender, não apenas pedir que eles sugiram intermediários do país deles, mas também outros que você possa precisar. Busque os consulados dos países com quem você quer fazer negócio. Tem outro ponto, escritório de representação de órgãos governamentais, por exemplo, você tem lá órgãos bilaterais, como por exemplo o Centro de Negócios da Suécia. No Brasil, você tem a Câmara Americana de Comércio, a chamada AmCham. Enfim, existem diversas formas pelas quais se pode identificar bons intermediários, formas pelas quais você pode identificar bons facilitadores. Pessoalmente, não que isso seja algo barato ou possível de se fazer do dia para a noite, me parece que a melhor forma de identificar bons intermediários, bons facilitadores, bons fornecedores é visitá-los localmente. Quando a gente negocia internacionalmente, é comum que a gente tenha aí a oportunidade de viajar e conhecer empresas pelo mundo afora ou pelo país no qual você está se destinando. Então, se você vai para uma feira internacional e algum produto te interessou, antes de você ir para lá, busque entender quais são potenciais intermediários que podem te ajudar a desempenhar uma atividade de forma mais fácil, mais barata e, obviamente, mais segura. Afinal de contas, uma coisa é você comprar um tênis pela internet, o tênis não te servir, você devolver para uma loja que fica no teu país. Ou você comprou um presente para a tua esposa, para o teu marido, para a tua namorada, namorado, não serviu, ela vai até a loja e troca.
Agora, internacionalmente não funciona bem assim, porque são distâncias muito maiores, o prazo é muito maior para conseguir efetuar essa transação e, principalmente, envolve questões burocráticas, aduaneiras, de transporte, que vão levar muito tempo para se resolver. Justamente por isso que, para aumentar a segurança nas suas operações internacionais, é muito importante que você consiga identificar e trabalhar com bons intermediários. Ficam aí essas dicas que eu te dei, busque os diretórios, busque os centros internacionais de negócio das federações das indústrias e bons negócios para você. E na prática? Olha só essa imagem que legal. São duas imagens que a gente tem aqui. Tem um trem de pouso, tem a parte da cabine de um avião ali com os manches, com a parte de aviônica e tal. Aí, professor, o que é isso? Quer dizer que agora a gente tem que montar avião? Não, jovem, calma lá. Isso é para te dar o exemplo da brasileira Embraer, a empresa brasileira de aviação, que ela conseguiu estruturar uma cadeia de global sourcing. Cada parte do seu avião vem de um lugar distinto do mundo. Os motores são da General Electric, o trem de pouso vem da Europa, a aviônica vem da Bélgica, da Honeywell e de várias empresas estadunidenses, ou seja, o que a Embraer conseguiu fazer foi identificar bons fornecedores dos produtos que ela precisa em várias regiões do mundo, trazer isso para o Brasil e montar o avião. Eu falei isso para você entre as aulas 3 e 4, mas vale a pena você pesquisar o caso da Embraer. O case Embraer é um dos cases de maior sucesso na montagem de uma cadeia global de suprimentos, o caso do Global Sourcing. O mesmo vale para os computadores da Dell, o mesmo vale para os carros da BMW, o mesmo vale para grandes empresas multinacionais que conseguem, de alguma determinada maneira, identificar bons intermediários, bons facilitadores de negócio e conseguir, de forma mais vantajosa, de forma mais competitiva, juntar itens que têm origens distintas de vários locais do mundo e produzir isso num local só. No caso da Embraer, 90% da produção dela tem como destino o mercado externo. É uma empresa privada brasileira que está aí hoje como a terceira maior empresa de aviação do mundo, rivalizando com grandes e tradicionais concorrentes da área como a Airbus e como a Boeing. Ainda assim, não fabricando por conta própria tudo aquilo que precisa, a Embraer é um dos casos mais sensacionais do gerenciamento de uma cadeia global de suprimentos e de global sourcing. Para a gente finalizar, o que você aprendeu nessa aula? Bom, acompanhe o professor aqui no material. Nessa aula você aprendeu que a eficiência nas negociações internacionais vem do entendimento das suas cadeias de valor, das suas forças, das suas fraquezas, da sua empresa e, mais do que isso, da clareza de seus objetivos de curto, de médio e de longo prazo. Além disso, dificilmente você consegue trabalhar sozinho. Por isso, é importante que você saiba identificar bons parceiros, bons intermediários e bons facilitadores. É igualmente importante que você consiga entender se existe alguma forma importante para você, ou se é vantajoso para a sua empresa, que você monte uma cadeia global de valor. Além disso, você aprendeu também sobre o marketing internacional e a sua importância para as empresas hoje, no que tange a demonstrar para o consumidor como é que a sua empresa, o seu produto ou seu serviço conseguem entregar valor para essa pessoa de uma determinada forma. Quem facilitou um pouco as interações negociais internacionais foi justamente o surgimento de acordos intergovernamentais de integração. Havendo ou não blocos econômicos internacionais como o Mercosul ou a União Europeia, tais blocos, tais acordos internacionais podem facilitar a geração de negócios entre empresas de países pertencentes a um dado bloco. Esses foram, em linhas bastante gerais e de forma bastante rápida, os conteúdos que nós tratamos nessa nossa sexta e, infelizmente, última aula. De coração, eu espero que você tenha aprendido bastante coisa, eu espero que eu tenha conseguido agregar conteúdo a você e que você tenha conseguido entender os temas não apenas desta, mas também das outras aulas que nós tratamos.
É bastante importante que você leia suas rotas com atenção. É igualmente importante que você vá até as sugestões de leitura e busque absorver o máximo possível de conteúdo. Como sempre, eu, professor João Alfredo, fico à tua disposição, seja pelo e-mail joão.n@uniinter.com, seja pelo meu Facebook, João Alfredo Niegrai, ou pelo LinkedIn. Entre em contato comigo caso vocês sintam a necessidade, entre em contato com os nossos canais de tutoria, porque para nós o que mais importa é o seu aprendizado. Fique bem, bons estudos e um forte abraço para todos os nossos polos.